Ok, dando prosseguimento, nessa aula 2 do módulo 1, nós vamos dimensionar os condutores das máquinas A e B da situação do problema 9 com base e já tomando como referência o dimensionamento feito na aula anterior do CCM. Previamente, eu já tomei a liberdade de colocar aqui os condutores que a gente imagina que estejam nesse conduto, ok? Para a gente tomar como referência. Então, está vindo a máquina A partindo do CCM e o QDL partindo do QGBT. São os circuitos que estão passando nesse trecho de pior condição, ok? Muito bem. Então, vamos determinar os condutores da máquina A e da máquina B. Muito bem. Eu peço que vocês sigam a página 24 da apostila, porque eu vou usar exatamente os passos que estão lá para vocês poderem fazer uma correlação. Primeiro passo da apostila é determinação do método de referência. O método de referência, eu vou lá na página 30, na tabela 33 da NBR, verifico qual é o método de referência para carros unipolares em bandeja não perfurada. E verifico que o método de referência é o C. Aproveitando que eu estou aqui, qual é a isolação dos condutores que eu estou usando? Isolação em PVC, ok? Muito bem. Passo 2, a corrente de projeto. Essa corrente de projeto já foi determinada na aula passada para a composição do CCM. E eu já tenho que é 204,05 amperes. Fatores de correção da máquina A. Aqui eu tenho fator de correção por agrupamento, neste que é o pior trecho, e fator de correção por temperatura, nesse trecho aqui que está mergulhado na temperatura de 45 graus. Fator de correção por agrupamento. Vou até a tabela de fator de correção por agrupamento e verifico 1, 2, 3 para 4 circuitos agrupados, qual é o fator de correção por agrupamento em bandeja não perfurada. Dou uma olhadinha lá na minha tabela e verifico que é 0,79, ok? Fator de correção por temperatura. Vou lá na tabela 40 da NBR 5410 e verifico qual é o meu fator de correção por temperatura para 45 graus, condutores isolados em PVC. Dou uma olhada na minha tabela e verifico que o fator de correção por temperatura também é 0,79. Por que eu tenho que corrigir esses condutores? Porque as tabelas que me dão a capacidade de corrente dos condutores está considerando a capacidade para condutores em 30 graus de temperatura ambiente e sozinhos no conduto. Se eu não tenho essa condição, preciso corrigir a corrente, ok? Muito bem. Corrente de projeto corrigida, como já foi falado várias vezes, a minha corrente de projeto corrigida será igual à corrente de projeto dividido pelos fatores de correção por agrupamento vezes o fator de correção por temperatura e tudo isso multiplicado pelo fator de distorção harmônica de terceira ordem. Esse fator eu não vou utilizar porque a gente parte da premissa de que nós temos distorções harmônicas de terceira ordem derivadas inferior a 15%, ok? Então eu terei uma corrente de projeto corrigida igual a 204,05 amperes dividido por fator de correção por agrupamento 0,79 vezes fator de correção por temperatura 0,79. Isso vai me resultar em 327 amperes, ok? Muito bem. Com essa corrente de projeto corrigida, que é uma corrente fictícia, ok? Nós vamos então até a tabela, onde eu posso verificar a suportabilidade dos condutores em método C, condutores isolados a PVC, que é a tabela 36, não é mesmo? Vou lá na tabela 36,
Vou lá em cima, método de referência C, eu tenho duas colunas. A coluna de 2 carregados, coluna de 3 carregados. No nosso caso, eu vou utilizar a coluna de 3 condutores carregados. Desço. Eu vou achar o valor mais próximo ou superior a esse. É o valor do condutor de 185 milímetros quadrados, que tem uma capacidade de 341 amperes, que me serve muito bem, porque ele está dentro do meu limite de 185 milímetros quadrados, ok? Se tivesse dado mais, eu precisaria trocar. Portanto, pela capacidade de condução de corrente, eu já tenho dimensionado o meu circuito de 3 fases de 185 milímetros quadrados, um condutor de proteção que pela tabela do condutor de proteção, que é a tabela 58, nas condições que eu estou utilizando, eu posso utilizar a metade da fase. Portanto, eu vou escolher o condutor de 95 milímetros quadrados como condutor de proteção. E este é o dimensionamento do circuito da máquina A somente pelo critério da condução de corrente. Máquina B, vamos fazer um processo similar, ok? Método de referência da máquina B é igual ao da máquina A, cabos unipolares. Então, método de referência vai ser C. Os condutores também isolados em PVC. Eu faço questão de enfatizar, porque pode haver variação em uma planta industrial. Passo 2. A corrente de projeto corrigida da máquina A, a corrente de projeto da máquina B também já foi calculada na etapa anterior do CCM e deu 176 amperes. Fatores de correção da máquina B. A pior condição da máquina B é nesse trecho, claro, aqui só tem ela, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 circuitos agrupados. Dou uma olhadinha na minha tabela de fator de agrupamento e eu vou ter fator de correção por agrupamento de 0,73. Aqui não tem a temperatura e também não tem a harmônica, então o fator é esse aí mesmo. Agora a gente passa para o passo 5, que é a corrente de projeto corrigida. Opa, esqueci a linha aqui. Corrente de projeto corrigida da máquina B será a corrente de projeto 176 amperes dividido pelo fator de correção por agrupamento. Isso aqui me dará 241 amperes. Muito bem. Eu vou lá na minha tabela 36 e verifico para 241 amperes, 3 condutores carregados, qual é o condutor adequado. E eu determino o condutor de 120 milímetros quadrados, que tem uma capacidade de condução de corrente, deixa eu olhar na tabela, de 259 amperes. Portanto, o circuito da máquina B, somente pelo critério da condução de corrente, terá 3 fases de 120 milímetros quadrados, mais um condutor de proteção, que pela tabela 40, pela tabela 58, eu posso assumir como no mínimo a metade da fase. A metade da fase seria 60, eu posso colocar um condutor de 70 milímetros quadrados como condutor de proteção. E esse então é o dimensionamento dos condutores da máquina B, especificamente pelo critério da condição de corrente. O próximo passo será nós dimensionarmos o circuito do QDL, o circuito do QGBT. E depois, no módulo, na próxima série, a gente vai aplicar o critério
da sobrecarga nesses circuitos todos, ok? Até a próxima aula então.